Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de agradecer a todos vocês inscritos e também aos não inscritos por colaborarem com o nosso canal. Enfim, atingimos a primeira meta aqui no YouTube. E aqui estamos novamente para postar aquilo que vocês mais gostam no canal, que é mostrar o lado negro do ser humano. Por isso estamos sempre aqui postando relatos macabros e assustadores. Relato de hoje: o monstro dentro de mim. Aquele dia, quando acordei, eu não me reconhecia mais, já que meu estado era tão pecaminoso e assustador. Enfim, agora a fera que me habita dominou por completo tanto o meu ser como os meus sentimentos. Já estou nesse mundo há pelo menos uns 200 anos. Sim, além da crueldade da besta dentro de mim, vivo durante centenas de anos destroçando vidas e amargando cada maldito dia sem ver a sombra da morte, pois possuo o dom da imortalidade. Para alguns isso soa como uma dádiva, para mim, porém, uma maldição. O gosto de sangue em minha boca era tão evidente que me assustou e me fez tomar uma decisão radical naquela manhã. Ao meu lado haviam 2 corpos, sim, 2 jovens, uma bela mulher e um rapaz. Eram de idades semelhantes. Ambos estavam com seus corpos destroçados. Uma cena pavorosa para qualquer ser humano que ande nessa terra, mas não para o monstro que habita o meu ser, não para o monstro dentro de mim. Prefiro não dizer o meu nome, mas vou narrar minha história. Talvez vocês me condenem, ou talvez não. Há pelo menos uns 200 anos atrás, fui amaldiçoado em uma de minhas andanças. No ano de 1900, eu era um conde muito renomado e vivia num suntuoso castelo cheio de lindas mulheres e muitas escravas para me satisfazer de todas as maneiras. Porém, quando me aliei àquela megera, minha desgraça começou. Lorraine era uma belíssima mulher, dessas que qualquer homem daria vida para tê-la. Beijar aquela boca, tocar aqueles seios, sorver tudo que dela emanava. Sim, e foi isso que fiz, sem pestanejar e perdidamente apaixonado por Lorraine. Enfim, me casei com a bela Lorraine. Foram vários dias e meses de muito amor e uma paixão desenfreada. Mas tudo que vem demais parece bom, mas se acaba como chuva de verão. Cansado dos braços e dos beijos de Lorraine, eu então comecei a cobiçar as outras belas mulheres da alta corte. Lorraine logo percebeu meus olhos desviando-se para as belas mulheres com seus corpos intrigantes e sensuais. Uma noite, enquanto eu me deleitava ao lado de uma bela mulher, subitamente Lorraine entrou nos meus aposentos e nos flagrou de maneira surpreendente. Foi aí que a minha macabra sina começou. Quando conheci Lorraine, nunca fiz questão de saber do seu passado. Por isso paguei um preço tão alto, pois havia me casado com uma bruxa tão poderosa e má quanto o próprio diabo. Uma noite, enquanto eu tentava dormir em meus aposentos, comecei a ouvir o balbuciar de algumas palavras muito estranhas. Lorraine já não dormia mais em minha cama.
depois de ter me flagrado com outra mulher. Mas isso não me preocupava muito. Quando cheguei perto do quarto que ela se encontrava, presenciei aquele que seria o meu fim. Lorraine pronunciava palavras na frente de um antigo espelho, como se amaldiçoasse alguém. E esse alguém era eu. Sem que ela percebesse, eu vi aquele seu reflexo no espelho. Em vez da extrema beleza de Lorraine, tudo que presenciei foi uma velha carcomida, com sua pele toda enrugada e envelhecida. Aquilo foi tão mórbido quanto assustador, quando de repente ela começou a se transformar em uma espécie de um gigantesco lobo, com garras e dentes bem pontiagudos. Os meus olhos ficaram tão estarrecidos e meu coração parecia sair da minha boca de tanto pavor. Nunca imaginei que tivesse me casado com aquela aberração. Como pude ser tão tolo e cego em não saber nada a respeito da bela Lorraine? Aquele monstro então percebeu minha presença e veio para cima de mim, me rasgando o peito com um só golpe. É tudo que eu me lembro. Quando acordei, havia um corpo de uma velha ao meu lado. Parecia ser da velha que vi no espelho. Foi aí então que percebi. Era Lorraine, morta. Só me dei conta pelo anel de casamento com minha marca em seus dedos. Foi como num pesadelo, depois das garras daquela criatura terem rasgado meu peito. Mas, estranhamente, não havia nenhum sinal em meu peito daquelas garras malditas. Aquelas marcas sumiram como num passe de mágica. Depois de tudo isso, enterramos Lorraine. Foram muitas as perguntas que me rodearam. Assim, para me esquecer de todo aquele evento macabro, acabei mudando de ares para uma área mais tranquila. Consegui uma nova propriedade, tão suntuosa quanto a antiga. Era um vilarejo bem pacato, com pessoas normais, belas camponesas e alguns homens bem ávidos por vingança. Um dia, quando a lua cheia chegou, comecei a sentir uma estranha vontade de comer carne crua. Minha sana por sangue era tão grande que acabei matando 2 lacaias que me serviam diariamente. As 2 eram belas mulheres, nem eu mesmo entendia por que as matei. Numa certa noite, minha pele começou a queimar e estranhos pelos começaram a brotar em todo o meu corpo. Eu percebi então que estranhamente algo acontecia dentro de mim e isso me deixou em pânico. Aquela foi a primeira noite que me transformei na besta que me assola. Na minha nova morada, comecei minha sina de sangue. Me lembro bem até hoje da minha primeira vítima, uma camponesa linda. Ela estava sozinha naquele vilarejo. Minha primeira vontade era de fazer amor com aquela bela mulher, mas a fera dentro de mim pedia sangue. Então ela gritou e gritou apavorada. Na verdade, o resto do ser humano dentro de mim adorava vê-la implorar por sua vida. Em seguida, eu rasguei o seu corpo com minhas garras impiedosas. Com as minhas presas, eu dilacerava o resto do seu belo rosto. Enfim, o gosto de sangue em minha boca me acalmava, como um calmante para a alma. Depois disso, matar se tornou um hábito corriqueiro. Então, nas noites seguintes, eu matava mais e mais. A maioria eram belas mulheres, mas a besta dentro de mim começou a me dominar. Antes, eu ainda podia controlar a minha sede de sangue, pois quantas crianças eu surpreendi sozinhas no meio da noite, mas não as matei. Porém, isso começou a mudar de forma macabra, pois eu já não tinha mais o controle sobre o lobisomem que me transformei. Tudo que sei é que crianças começaram a aparecerem mortas. Por incrível que pareça, a fera me cegava nessas horas e eu não conseguia ver mais nada. Os anos foram se passando e às vezes eu me deitava em minha cama
E quando eu me acordava, ao meu redor só havia mato e corpos de homens, mulheres e crianças dilacerados de forma tão cruel que até eu mesmo me odiava. Quantas não foram as noites que eu me deitei depois de cortar os meus próprios pulsos para pôr um fim à minha sina macabra. Mas no dia seguinte lá estava eu novamente com corpos dilacerados pelo monstro dentro de mim. Os camponeses sempre descobriam assim que os corpos começavam a aparecerem. Então vinham em frente ao meu castelo, revoltados, com espadas e foices, bradando palavras hostis e com muita sede de vingança. Afinal, eles sabiam que não eram coincidência as mortes com a minha chegada. E foi assim por muitas e muitas décadas. Eu me tornei um nômade do tempo, sempre mudando de local. Haviam períodos que a fera não me incomodava. Então eu até tentava uma nova vida e uma nova mulher, mas tudo ia por água abaixo assim que o monstro dentro de mim vinha à tona. Há 200 anos atrás não havia tanta tecnologia como nos dias de hoje, e isso me facilitava não ser pego ou filmado. Hoje, nos dias de hoje, porém, em pleno século XXI, isso é praticamente impossível. Já matei centenas, mesmo eu sendo um magnata rico e milionário. Já matei centenas de pessoas, foram mulheres, crianças e homens, da forma mais cruel e brutal. Por isso e por todas as mortes que causei, eu resolvi pôr um fim a essa minha vida miserável, dominado por esse demônio negro, devorador de homens, mulheres e crianças. Então, aquelas foram as minhas últimas vítimas. Sim, o jovem casal que matei naquele parque ecológico. Por causa dessa sina macabra, doei parte de minha fortuna para entidades filantrópicas. A outra parte, paguei uma equipe de médicos especialistas para provocarem a minha própria morte. Sei que possuo o dom da imortalidade, mas eles me disseram que havia uma forma. Sim, em uma guilhotina minha cabeça seria arrancada. Sim, essa foi a única forma de matar o monstro dentro de mim. Boa noite.